a todos, novamente. Então, a ideia de hoje é a gente discutir um pouco o que é a produção técnico-tecnológica, segundo os novos critérios da CAPES, que andaram sendo atualizados, e, na verdade, esse vai ser o primeiro quadriênio que a gente vai passar pela avaliação, né? Então, muito do que eu vou apresentar para vocês aqui são informações que eu coletei junto à CAPES, outros programas de pós e outras ideias que a gente tem por aí. Mas, na verdade, a gente vai ter algumas certezas, talvez, quando a gente receber os relatórios, né, de avaliação. Algumas coisas é bem mais simples de compreender, outras são mais complexas. É bastante informação, tá? Eu já vou falando isso. Então, vou dar uma ideia geral de todos os produtos técnicos aqui que a gente e o que é, né, esses produtos técnicos e tecnológicos. Mas a ideia é que vai sair também uma publicação lá nos relatórios técnicos, também com todas essas informações. Tá? Então, aqui a gente vai fazer uma apanhada geral, até mesmo porque se fosse entrar em detalhes minuciosos, a gente iria até amanhã. Mas a ideia, com esses detalhes a mais, eu vou botar nessa publicação. E, obviamente, estou à disposição, né, de todos para tirar qualquer dúvida. Tá? Vou compartilhar aqui a apresentação. Giliane, se o pessoal for digitando perguntas aí, por favor, você... Faço. André, Você me avise. Diga. Só um detalhe, eu não sei se o teu microfone está batendo em algo aí, no teu casaco ou algo, ele está fazendo bastante barulho. Eu vou... É um casaco. Eu acredito que seja o microfone que está batendo, ok? Tá, vamos lá. Então, o que a gente vai ver, então, começa pelo nome, tá? A CAPES identificou e estabeleceu o nome de produtos e processos técnicos e tecnológicos, tá? Aqui a gente vai chamar de artefato. Então, um problema nessa nomenclatura que eles estabeleceram de produto e processo, porque, na verdade, produto e processo são 2 dos 21 subitens que eles estabeleceram. Tem 21 tipos que eles disseram que poderiam ser cadastrados e que podem ser contados para avaliação via Sucupira, né, que é a plataforma de avaliação de programas de pós-graduação, que toda a produção dos docentes e discentes tem que estar cadastrada lá. Eles chamaram de produtos e processos, mas, no final de contas, produto é um dos subtipos e processo também. Então, isso gerou bastante confusão. Então, aqui eu vou chamar de artefato para ter clareza de quando eu estou falando de produto e de processo e quando que eu estou falando no genérico, que seria esse artefato. Então, primeira coisa é que todos esses artefatos precisam estar cadastrados no Lattes, tá? E a partir do Lattes ele é importado para a Sucupira. Isso tanto para discentes quanto para docentes. Outra informação importante é que nem tudo que está no Lattes é aceito pela Sucupira. Okay? A Sucupira e os grupos de trabalho de avaliação estabeleceram esses 21 tipos, e tudo que não está nesses 21 tipos não é considerado. Há algumas questões sobre consideração de contabilidade total, como, por exemplo, um caso bem específico, que é o para docentes, que é a avaliação ad hoc, né, avaliador de revista, não é considerado um artefato técnico-tecnológico, ou seja, eu não consigo cadastrar na Sucupira, mas ele é considerado na soma total da produção do professor. Então, tem alguns detalhezinhos desse tipo que também precisam ser vistos, tá? O cadastro do Lattes, que eu vou colocar aqui também, é a forma como a gente verificou mais adequada. Eu coloquei para cada artefato aqui onde ele deveria ser cadastrado no Lattes, para a gente formalizar e deixar mais claro isso, mas é importante que, como eu disse para vocês, depois isso vai estar na produção, tá? Então, porque isso é bastante detalhezinho. Então, a principal coisa quando a gente vai pensar na produção técnico-tecnológica é o seguinte, tá? Um projeto gera mais de um produto. Pode gerar mais de um produto, tá? Normalmente, o que a CAPES exige é que tenha pelo menos um produto que seria o produto principal, mas isso não quer dizer que seja o único produto daquele projeto, ok? Eu dou um exemplo aqui bem pequeno aqui, depois eu vou apresentar exemplos mais complexos, mas, por exemplo,
Sujeito que desenvolve como projeto de pesquisa um jogo, seja digital ou de tabuleiro, que ele vai aplicar numa sala de aula. Ele desenvolve os planos de aula, ele coleta todos esses dados, ele tem lá um survey ou um questionário. Então, eu tenho, nesse projeto aqui, eu posso rapidamente elencar 3 produtos bem claros. Os planos de aula, que são um produto. As bases de dados, que é a coleta de dados, ele é um produto, e depois, quando a gente entrar em base de dados, eu vou explicar o porquê. E o próprio jogo desenvolvido, que talvez seja o produto principal da dissertação, também é um produto. Então, uma dissertação é difícil que ela tenha um produto só. Claro que normalmente vai ter um produto, tem que ter um produto principal, mas você consegue tirar mais produtos e fazer esse cadastro tanto na Lattes quanto na Sucupira de mais produtos técnicos e tecnológicos, tá? Mais artefatos dentro daquele projeto. Ok? Isso é uma coisa importante para a gente ter sempre em vista. Então vamos lá. 21. O que a gente tem lá que a gente pode cadastrar? Artigos publicados em revistas técnicas, é considerado revistas técnicas essas que têm foco num nicho do mercado e não as revistas de cunho geral, tá? Então, tipo Crescer, isto é, Época Negócios, Globo Rural, tudo isso é considerado revista com foco em algum determinado mercado, tá? Então, isso é considerado um produto técnico-tecnológico, tá? Ele não é considerado uma produção bibliográfica, que seria os artigos em revistas indexadas, tá? Revistas de cunho geral não entram nesse subtipo, tá? Que é cadastrado aqui no Lattes, tá? Como produção bibliográfica, texto em jornal. Ele entra no segundo subtipo da Sucupira. No Lattes é no mesmo lugar, mas na Sucupira é um outro subtipo, que é os artigos publicados em jornal e revista de divulgação. Zero Hora, Isto É, Carta Capital, Veja, Estadão, qualquer um desses considerado de jornal ou revista de divulgação também é um produto que pode ser cadastrado e ele é contado na plataforma Sucupira. Obviamente aqui, isso serve para todos os demais, né? Tem que ter vinculação com os objetivos do programa, tá? Então não adianta eu lá publicar lá na Carta Capital, na Veja, no Estadão, um artigo sobre, por exemplo, a minha área lá da arquívolo, que é lá no Departamento de Arquivologia, sobre os arquivos do Estado do Rio Grande do Sul. Não tem nada a ver com o PPG-TER, eu não posso fazer essa vinculação. Então tem que, tudo, né, todos esses produtos têm que ter vinculação com os objetivos do programa, ok? Aqui entra as bases de dados técnico-científicas que eu comentei anteriormente. Então, o que vai aqui? Dados brutos coletados durante a pesquisa, não importa se são dados anteriores, dados de avaliação, avaliação para especialistas, RSL, tá? Quem for fazer, surveys. O formato que eu vou publicar isso e disponibilizar pode ser uma planilha eletrônica, pode ser arquivos XML ou pode ser bancos de dados. Muito importante aqui é a manutenção do anonimato, ok? Se eu vou colocar aqui, né, eu estou trabalhando com aluno, seja ele quais forem, eu crio um código qualquer lá para estabelecer quem é o aluno, mas eu não posso colocar o nome, né, desses alunos quando eu vou fazer essa publicação. Como é que eu posso fazer essa publicação? Aqui o PPG-TER tem lá os relatórios técnicos do PPG-TER que pode fazer essa publicação, inclusive é um dos tipos que a gente pode publicar. E se vocês tiverem uma página do grupo de pesquisa, também pode publicar lá. Por que isso é importante? Porque tem várias revistas que já estão exigindo isso, ok? Estão exigindo a publicização desses dados brutos para a publicação do artigo. Então eu fiz lá uma RSL, tá? Cadê os dados brutos da RSL? Estão disponíveis no link e tal. Ok, então só com a disponibilização disso é que eu coloco lá. Lá no Lattes, ele entra como outra produção técnica e na natureza a gente escreve base de dados técnico-científica, tá? E aí cadastra essa base de dados lá, por exemplo, as respostas da aplicação de um questionário a um determinado grupo de alunos.
Outro que é bem comum para a gente tem aqui, que é o curso para formação profissional, tá? Então, é um curso que eu vou dar para um grupo de professores, servidores, docentes, profissionais, não importa, tá? Então, aqui é de formação profissional, ok? Não é para um grupo de alunos, não que os docentes não sejam alunos nesse momento, mas tem a ideia de formação profissional. Eu tenho 3 categorias estabelecidas dentro do curso para formação profissional. Eu tenho a criação, a docência e a execução. Então, na criação, eu apresento normalmente ou o projeto ou a estrutura curricular. Não entra material didático aqui, tá? Lá no Lattes, eu boto lá produção técnica, curta duração ministrado, participação dos autores, escolhe outra e bota lá no título criação do curso tal. Então, aqui o que eu estou cadastrando é isso, é o projeto desse curso de formação profissional, que pode ser, por exemplo, isso já aconteceu várias vezes aqui no PPGT, né? Uma parte do projeto da pesquisa da pessoa era dar um curso para um determinado, para docentes ou para servidores, então eu teria aqui isso como um artefato. O segundo é tu ser o decente. Eu fui docente de um curso que não precisa ser executado pelo programa, ok? Então, eu fui docente de um curso que foi executado lá pelo NTE, que não é mais NTE, é o CTE agora, tá? Não tem problema. O que eu preciso cuidar aqui é que ele tem que ser um curso vinculado aos objetivos do programa. Então, é lá um curso, por exemplo, de realidade virtual na educação, perfeito. É um curso lá sobre arquivologia, aí não tem nada a ver. Então, se é um curso onde você, ou tanto o nosso docente aqui do PPGT, ou o nosso aluno como docente, ele vai lá e cadastra lá no Lattes, desde que tenha vinculação com o programa, eu posso importar na Sucupira. E também tem a execução, que é para o coordenador do curso, organização de uma nova edição de um curso já criado. Então, o mesmo sujeito que aqui ele cadastrou a criação, né? Nós criamos aqui o curso tal, onde eu apresentei o projeto, a estrutura curricular. Cada vez que ele executa, ou seja, ministra novamente, abre a execução novamente, ele pode cadastrar também como organizador de uma nova edição do curso. Então, seria o coordenador do curso aqui. Às vezes, essa figura não existe, tá? Seguidamente, a gente vai ter só essas duas aqui. O sujeito cria e o sujeito, ele mesmo executa. Então, a execução aqui, ele está como docente, então ele não vai ter as duas coisas, porque ele está coordenando e ele está executando. Mas, às vezes, em estruturas formais mais complexas, eu vou ter a figura do coordenador desse curso de formação profissional e a figura dos docentes. Isso normalmente acontece quando eu tenho um curso formado por vários docentes, tá? Um curso maior. Então, esse seria o número 4. O número 5, que pode ocorrer, a gente não teve ainda aqui, é a ideia de um desenho industrial, que pode ser bidimensional ou tridimensional, tá? Que é algo que é aplicado a uma superfície ou objeto. O bidimensional é um conjunto que pode ser aplicado como uma estampa e o tridimensional é a forma plástica do objeto em 3D. Não entra aqui a ideia de funcionalidade, vantagem, modo de operação, material, fabricação, porque tudo isso é para patente, tá? Então a ideia aqui é só basicamente esse conjunto ornamental, essa estampa, ok? Ele é cadastrado aqui como um produto do tipo protótipo e natureza escolha outra, e o título é Desenho Industrial para o evento, projeto, produto e assim por diante. Exemplinho aqui, rapidinho, para vocês terem uma ideia. Isso aqui é o desenho industrial bidimensional feito para Rio 2016, tá? As Olimpíadas, que é como ele funciona como uma estampa, tu consegue ele colocar em diversos produtos, tá? Então, você poderia ter isso, por exemplo, por um projeto de um curso, de qualquer coisa que você desenvolveu aí por exemplo, um jogo, você desenvolve essa estampa e tu pode aplicar ela em diversos produtos, ok?
Já o desenho industrial tridimensional é essa cara aqui. É quando a tridimensionalidade ela representa algo de diferente. Não é a estampa, e sim a tridimensionalidade. Então, por exemplo, isso aqui é uma embalagem de suco, isso aqui é uma embalagem de perfume. Aí entra bem essa ideia de desenho industrial tridimensional. Eu posso, a partir desse, pedir uma patente, mas se tu só desenvolver e não patentear, tu cadastra desse jeito. Aqui também nós não tivemos nenhum caso, é bem mais complexo, tá? Que é a criação de uma empresa ou organização social formalizada, inovadora e a partir da pesquisa do programa. Então, qualquer empresa anterior ao ingresso dos alunos participantes não pode ser cadastrada. Então, a partir do meu projeto, eu crio uma empresa, aí eu tenho esse número 6 aqui, que é a empresa Organização Social Inovadora. Tá? Então, se eu criar essa empresa ou uma ONG a partir do meu projeto, aí eu faço o cadastro aqui. Outro tipo que é bastante comum daí para o nosso caso são os eventos organizados. O que é evento organizado para a CAPES? É uma atividade formal que pode ter apresentação de trabalhos ou não é obrigatório ter apresentação de trabalhos, e que ocorre ao longo de um período que não precisa ser centralizado, dias, semanas e meses. Então, o que isso quer dizer? Por exemplo, se eu crio a partir num período lá, 6 meses, um semestre ou um ano, uma série de encontros, eu posso chamar essa série de encontros, eu formalizo essa série de encontros com um nome qualquer lá, por exemplo, ciclo de encontros em tecnologias educacionais de rede. E aí eu formalizo isso como um único evento, tá? Que tem esse nome, que ocorreu nos dias tais, tais e tais. Ou eu posso ter um evento que ocorre naquele situação normal, que são concentrado, né? 2, 3, 4, 5 dias concentrados, ok? Obviamente que esses eventos têm que estar relacionados aos objetivos do programa, senão não funciona. Cadastra lá em eventos, organização de eventos, congressos, exposições, feiras, Olimpíadas e assim por diante. Então, exemplos. Feira de ciências para alunos do ensino fundamental, roda de leituras com participação de autores, seminário com apresentação de trabalhos, ciclo de palestras para pais, para docentes, seminário para gestores, encontro dos servidores técnicos administrativos em educação. Tudo isso são eventos organizados. Ok? Se isso faz parte do teu processo, do teu projeto, da tua dissertação, você pode colocar como um produto, um artefato técnico, tecnológico, vai lá e cadastra ele, e ele vai ser importado pela Sucupira. Então, novamente, não precisa ser centralizado e não precisa ter apresentação de trabalho. Tá? Havia um entendimento sobre isso um tempo atrás, sobre esse evento de nível de pós-graduação, sempre tinha que ter apresentação de trabalho, não tem mais essa necessidade, até mesmo porque a gente, agora, principalmente com os mestrados profissionais, que a gente trabalhando, né, por exemplo, nas escolas de ensino fundamental, nem sempre vai ter apresentação de trabalho, né? Então, a primeiro exemplo que a gente tem ali, Feira de Ciências, né? Eu posso organizar do jeito que eu quiser, tá? E ele vai ser considerado um evento organizado. O próximo aqui dá bastante dúvida, várias pessoas já me perguntaram, tá? O que é um manual? E a gente tem alguns equívocos, teve vários problemas nessa questão de manual, sobre a formalização, o que seria um manual, tá? O que a CAPES está pedindo aqui é o que se chama de manual técnico. Então, é manual de operação de um produto ou artefato, definindo os procedimentos para a operação do mesmo. Então, o manual, ele apresenta as informações básicas de operação, com instruções claras e objetivas. Certo? Então, a ideia de manual é bem aquilo de manual de produto quando vocês pegam quando a gente compra alguma coisa. DVD, uma impressora, um computador, seja lá o que for, que tu compra um produto e vem lá o manual. Essa é a ideia do manual, onde ele me dá as instruções claras para eu resolver aquele problema. Manual de um jogo,
também é um exemplo bom de o que é um manual técnico. Então, ele não traz justificativa e referencial teórico, não importa, não vem o caso aqui. E ele não pode ser cadastrado se faz parte de um produto ou artefato criado. Então, por exemplo, se eu desenvolvo um jogo de tabuleiro ou um jogo online, um jogo digital, e eu desenvolvo o manual desse jogo, o manual faz parte daquele produto, daquele jogo. Então, ele não é cadastrado à parte. Eu faço o cadastramento à parte de produtos ou processos que eu não tenha desenvolvido. Então, por exemplo, aqui, tenho 3 exemplos que eu trouxe para vocês. Manual do Moodle para utilização com alunos do ensino fundamental. Então, não é um manual do Moodle genérico, tá? Vou te ensinar a usar o Moodle para professores. Não, eu estou dando um objetivo diferente. Aí eu posso criar esse manual e cadastrar ele. Manual do Google Classroom para uso de gamificação. Mesma situação. Só que aqui, preste atenção nessa questão. Aqui a gente apresenta a operacionalização. A gente não entra aqui com os elementos pedagógicos. Para elementos pedagógicos é outro tipo de artefato, tá? Aqui é só operacionalização. Manual para o uso do jogo War em aulas de história. E aí vai, tá? Então veja que se eu tenho um produto que já existente, como é o caso aqui do Moodle, do Google Classroom, do jogo War, eu posso criar manuais, se eu for usar ele, para operacionalizar esse produto que já existe em outras situações que não as comuns que a gente está acostumado. Certo? E se eu desenvolvo o meu próprio produto, o meu próprio processo, eu vou criar o manual desse produto, desse processo, se for necessário, e vou disponibilizar junto com o produto e não posso cadastrar, a Sucupira não aceita cadastrar esse manual como um elemento separado. Então, onde é que eu vou cadastrar ele? No Lattes, na produção técnica, produtos, e aí no tipo, vai ser escolhido esses 4 possibilidades. O piloto sempre é a versão inicial, ou seja, não é a definitiva. O projeto é quando eu tenho ele completo, descreve o manual finalizado e apresenta ele. E o protótipo é quando eu estou entre o piloto e o projeto. Seria a primeira versão do manual, aquela que é aplicada em teste. Tá? E em natureza, você escolhe outra, e aí no título tu bota manual para... E aí tu dá o título que tu quiser. Ok? Então, sempre se lembre disso. A ideia de manual tem a ver com operacionalização técnica de algo que tu está produzindo. Ok? Outra coisa que lembra lá o desenho industrial é a ideia da marca, né? Que é uma marca visual que identifica e distingue aquela marca das demais. Pode ser uma marca que tu cria por um produto, por exemplo, um jogo, um processo, qualquer coisa. Eu tenho 4 tipos de marcas definidas no Brasil, que são as nominativas, figurativas, mistas e tridimensionais. Eu vou exemplificar a seguir para mostrar para vocês. E aí, na produção, eu coloco lá produção técnica, produtos, em tipo, mesma ideia, piloto a versão inicial, projeto, descrevendo a marca, o protótipo a primeira versão, que ainda pode sofrer ajustes, ou outro. E natureza escolhe o outro, e o título normalmente se coloca marca para o projeto, ou produto, ou serviço, ou evento, eu posso ter uma marca para um evento, tal. Então, quais são os 4 tipos de marcas que eu tenho? As nominativas é apenas a palavra. Então, eu crio um nome novo, né? Avon, Sony, Nike, Reebok. Não pode ser, obviamente, um nome que já existe, ou um nome que existe no dicionário. Então, por exemplo, a Apple não pode ser considerada uma marca nominativa, porque maçã, eu não posso patentear lápis, tá? Não posso dizer, não, agora lápis é a minha marca. Não dá, né? Eu tenho que criar um nome diferente. As marcas figurativas, como o próprio nome diz, é uma figura ou uma estilização da tua marca nominativa. Então, por exemplo, o Sony, a fonte que eles criaram para escrever Sony representa uma marca figurativa. A marca mista, que é bem comum também, que é quando tu tem desenhos e fontes, né, misturadas, tá? E a marca
aqui tem um outro exemplo, marca mista, que é do Rio 2016, que tinha também, né, tanto a figura quanto uma fonte estilizada, que eu também, assim como o desenho industrial, posso aplicar em diversos lugares, tá? As marcas também servem para isso. E eu tenho a marca tridimensional, que é mais difícil de existir, que é quando eu estabeleço uma gerência tridimensional aqui, tá? Que ninguém pode copiar. Então, eu não posso ter nenhum refrigerante que tenha essa configuração aqui. Eu não posso ter nenhum chocolate tridimensional e assim por diante, tá? Isso são marcas tridimensionais que são estabelecidas no Brasil. Bom, aqui, Kimu é uma das coisas que mais é produzido dentro do PPGT, tá? Que é um material didático. Ele é um produto bem abrangente. Eu vou trazer vários exemplos, mas que eles não cobrem tudo. Nem, é difícil tu conseguir cobrir tudo, mas que cobre a maioria das coisas que o pessoal desenvolve aqui. Então, a ideia do material didático é um artefato que apoia o ensino e aprendizagem. Não importa se esse artefato é impresso, digital ou audiovisual. Ok? Eu desenvolvi no formato textual. Então, é em mídia impressa, ele é material didático. Ele está na forma de um curso no Moodle lá. Então, de repente, ele está no digital. Ele é um vídeo. Então, ele é audiovisual. E vídeo é audiovisual, tá? Seguidamente, há problemas de cadastro de vídeo por causa lá do Lattes. Ele é considerado um material didático. O que eu não posso cadastrar como material didático? Slides, apostilas ou apresentações exclusivas para a instituição. Então, se eu desenvolvo um material, um texto, que eu deixo só dentro do meu Moodle para os meus alunos, eu não posso cadastrar ele como material didático. Para eu cadastrar como material didático, eu tenho que disponibilizar para qualquer um poder usar. Eu digo lá que é meu, você tem que usar, dar referência, autoral, tudo aquilo, mas eu tenho que disponibilizar para todo mundo. Certo? Se eu deixar só para os meus alunos, ele não pode ser cadastrado. Isso é importante. Materiais com mais de 49 páginas também não são considerados mais materiais didáticos. Então, se eu tenho um material didático textual com mais de 49 páginas, ele é considerado já um livro. Certo? Então, ele deveria ser cadastrado e publicado como um livro e não como material didático. Claro que aqui, tá, tem um certo limite que tu pode ir para o lado, para o outro. Passou algumas coisas ali do material didático com 50 e poucas páginas, deixa. Agora, se tu desenvolveu alguma coisa que tem 70, 80, 90, o ideal é que ele seja publicado como livro e não como material didático. E aí ele vai ser cadastrado lá em produção bibliográfica como livro e não como um material didático, tá? Então, isso é importante. Tem vários tipos aqui. Então, primeiro deles, cartilha. Ok? Havia uma ideia, quando as cartilhas surgiram, de ele ser voltado para o público infantil. E as primeiras cartilhas eram voltadas para o público infantil. A ideia de cartilha, modernamente, é voltada para o público leigo e é considerado o tratado elementar de qualquer matéria. Ou seja, como que eu apresento para alguém que não tem conhecimento nenhum sobre assunto aquele conteúdo? Essa é a ideia da cartilha. Ela pode ter conteúdo técnico, científico, literário ou artístico. Ela normalmente tem um público específico, mas pode até ter cartilhas de cunho geral. Ela é autocontida, ou seja, você não precisa ler outros materiais para resolver o teu problema que você quer resolver com a cartilha. E ela é voltada para o público leigo. Então, cartilha com regras para afastamentos do servidor público estadual. Cartilha desenvolvida aqui pela Fiocruz sobre o novo coronavírus e a Covid-19. Essa para crianças. Aqui uma outra cartilha, também desenvolvida pela Fiocruz, só que para agentes comunitários de saúde. Então, veja, qual é a diferença entre os dois? O público que eles estabeleceram.
tá? Então, o público pode ser adulto, pode ser terceira idade, pode ser infantil, pode ser ensino médio, pode ser jovem, jovem adulto, o que vocês imaginarem, desde que seja leigo, ou seja, a forma como tu vai se comunicar é para o público leigo, e que seja autocontido, ou seja, que tu não precise ir atrás de outras publicações, outros materiais para tu compreender aquilo, e que a pessoa resolva a questão, tá? E é considerado o tratado elementar dessa matéria, ok? Então, quem está pensando em desenvolver cartilha, essa é a fundamentação da cartilha segundo a Sucupira CAPES. Um material didático do tipo guia ou tutorial, também até 49 páginas, tá? Também tem conteúdo técnico, científico, literário ou artístico, mas ele tem como objetivo a formação, usualmente com aplicação exemplificada, e pode, e aliás, provavelmente deve, trazer links e conexões com outros documentos. Então, você poderia ter um guia ou um tutorial que ele vai te ajudar a aplicar o outro material que tu tem. Então, por exemplo, tem lá um material didático que é entregue para tua, por exemplo, o livro texto de português para o 8º ano do ensino fundamental. E aí você entrega junto um guia, tá? Que apresenta como preparar as aulas ou aplicar aquele material didático naquele ano. Então, essa é a ideia do guia ou tutorial, ok? Então, não é apresentar o conteúdo especificamente, mas apresentar uma forma de aplicação daquele conteúdo. A aplicação exemplificada, que pode e deve ter links e conexões com outros documentos. Então, aqui eu tenho um exemplo da Rede Marista, que desenvolveu esse guia. Aqui eu tenho o Guia do Educador para a Educação Ambiental, que foi feito durante o Brasil Water Week. Eu tenho aqui o Guia do Pensamento Computacional para a Família, que foi desenvolvida pela Sociedade Brasileira de Computação, e assim por diante. Tá? Então vejo que aqui a ideia de tudo isso, desses guias, desses tutoriais, não é apresentar conteúdo, ok? Isso seria o material didático tradicional. Aqui eu estou apresentando uma aplicação daquele conteúdo com algum objetivo. As atividades de estudo ou planos de aula também podem ser apresentadas, né, no material didático, também até 49 páginas. Normalmente você apresenta como uma coleção uniforme, exemplificada e justificada daquela coleção de planos de estudo, de planos de aula, de atividades, num texto único. Se tu tem lá uma coleção, por exemplo, a utilização do pensamento computacional no ensino fundamental 2, eu vou trabalhar em 10 aulas. Tu apresenta aquelas 10 planos de aula, tá? Não apresenta não se cadastra um por um. Normalmente tu cadastra um conjunto coeso e justificado que apresenta que tu tenta resolver uma determinada questão, ok? Então veja que eu poderia, e isso é normal, principalmente aqui, né, no PPGT, eu desenvolvo um produto e eu vou aplicar esse produto numa determinada turma. Então, eu posso ter o produto que é, sei lá, um jogo, um livro, ou digamos, um jogo-livro, um livro-jogo, né, um gamebook, qualquer coisa que tu esteja desenvolvendo, e você tem os planos de aula. Então, você tem 2 produtos aqui. Tem lá o jogo e tu tem os planos de aula para aplicar aquele produto. Às vezes, só o plano de aula já é o teu produto principal. E aqui entra os vídeos educacionais, tá? Então, ele também é considerado material didático. Ele pode cadastrar um por um ou mais vídeos educacionais, aí depende muito como tu está desenvolvendo. Eles têm que estar organizados e disponibilizados em alguma plataforma, tá? Não pode estar lá no teu computador. Ou tá no YouTube, ou tá na da instituição, tem que estar em algum lugar para tu poder fazer o cadastro. E, novamente, assim como todos os materiais didáticos, né, não podem ser exclusivos para a instituição. Então, ele tem que estar em algum lugar disponível para qualquer um. Aqui tem um exemplo, tá, de um professor que desenvolveu um curso de metodologia científica e disponibilizou totalmente ele na internet.
Então, esse seria um caso que a gente poderia cadastrar lá na Lattes, na Sucupira, como um desenvolvimento de vídeos educacionais, ok? Então, isso é importante para cadastrar, tem que estar disponível em algum lugar. Tudo aqui. 11, mostras e exposições. Aqui eu vou passar rápido, que a gente tem poucas possibilidades. Opa. André? Oi. Posso começar perguntas? A Jaqueline faz uma pergunta que eu acho que vem bem ao encontro, talvez, de tu explorar um pouquinho o que são relatórios técnicos do PPGT, que alguns alunos não conhecem. Ela pergunta assim, para que a nossa produção seja válida, onde podemos publicar esses artefatos antes de colocá-los no Lattes? Há um local específico ou qualquer local da internet? A pergunta, a famosa resposta depende. Por exemplo, se for vídeos educacionais, provavelmente tu vai ter que achar alguma plataforma. O PPGT não tem. Nós temos alguns vídeos educacionais que a gente consegue colocar na plataforma institucional da UFSM, tá? Já aconteceu isso aqui dentro do PPGT com alguns professores, que é lá na... Ai, meu Deus, como é que é o nome lá? Alguém? O NTTube? Não é o NTTube, o da UFSM mesmo, o Global. O Farol. Farol, isso, tá? Então pode colocar lá. Ou em plataformas de streaming, tipo YouTube, tá? Outros tipos de produção, a gente tem um local que vocês podem colocar sempre, que são os relatórios técnicos do PPGT, que está lá na página do curso, tá? Se vocês acessarem lá, já tem diversos publicados, onde a gente publica todos os produtos técnicos científicos que são mandados por vocês com seus docentes, tá? Docentes e discentes tem que ser vinculado a um docente, tá? Pode enviar para lá e a gente, todos esses que eu estou falando para vocês, acho que com a única exceção dos vídeos educacionais, a gente coloca lá. Tem algumas exceções, tá? Porque todos esses que eu apresentei aqui, na maioria deles, você consegue formalizar como um arquivo PDF. Ou seja, tu formaliza dentro de um relatório e bota lá, por exemplo, o que é o evento e assim por diante. Agora eu vou dar alguns exemplos que isso não acontece. Por exemplo, um evento. O evento tu consegue botar formalização, mas o evento em si tu não coloca lá. Mas tu consegue botar a formalização do que foi o evento, como é que ele ocorreu, a programação, e aí tu consegue criar algumas dessas questões. Às vezes, não precisa estar... O evento é um caso que se tu registra na UFSM, tu manda o registro da UFSM, né, para o Lattes e para a Sucupira, e não precisa criar um novo registro. Então depende muito... A maior parte das coisas tu consegue botar no relatório, mas realmente não vai ser todas que tu vai conseguir transformar num relatório técnico, tá? Algumas coisas tu não consegue. A próxima agora é uma delas que é difícil de tu formalizar num relatório. Posso complementar, André? Claro. Sim, alguns produtos, então, como o André comentou, nem todo produto ele precisa necessariamente ser publicado na forma de um relatório técnico, né? Então, se a gente for pensar também no produto final da dissertação, caso vocês tenham um e que não se enquadre para talvez publicar, né, nesse formato, assim como a dissertação de vocês podem inserir no Lattes de vocês, e ela fica no manancial da universidade, a gente também publica no site do PPGT todos os produtos das dissertações de vocês. E esse ano a gente está começando a migração, a gente criou uma coleção agora junto ao manancial, e todos os produtos de vocês vão ser associados dentro do próprio manancial da universidade. Então, é uma forma de, quando vocês colocam no Lattes, vocês poderem ter um link de acesso, né, para as pessoas aos produtos de vocês. Quando vocês publicam na forma de um relatório técnico, por exemplo, o que a gente faz na publicação do produto é inserir o link para esse relatório, porque quando a gente fala desses relatórios, eles têm o ISSN, né, então são uma publicação já formal com o registro, né, então essa é a única diferença quando é possível fazer dessa forma. Isso aí. Esse aqui que eu vou mostrar para vocês, não ocorreu ainda aqui, mas pode vir a ocorrer, tem inclusive alguns aqui já educacionais que eu trouxe de exemplo. No outro mestrado que eu atuo, que é o Patrimônio Cultural, já teve mais. Mas é uma ideia também que pode ser feita como parte, né, da dissertação, que é a ideia de mostra e exposição, né? Que é seleção, organização e exibição de itens públicos ou virtuais. Então, eu tenho, por exemplo, eles são três possibilidades, tá? Uma é a criação e gerenciamento do acervo. Então, se tu tem um acervo
físico ou virtual, ou a criação e gerenciamento vira um produto técnico, tá? Que é o acervo produzido. E aí eu tenho aqui, por exemplo, o acervo da Escola de Formação dos Profissionais da Educação, que traz dezenas e dezenas de jogos históricos produzidos para a educação e vendidos e desenvolvidos, né, nos últimos 100 anos aqui, lá de São Paulo, esse acervo. Eu tenho a possibilidade de curadoria de mostras e exposições, e aí eu posso fazer uma exposição virtual. Aqui eu trouxe 2 exemplos de exposições virtuais, tá? Que esse foi desenvolvido pelos meus colegas lá do departamento, com 60 anos de ensino de arqueologia no Brasil, e o Museu de Arte Moderna, que criou no Minecraft uma exposição virtual que mais ou menos emula o Museu de Arte Moderna lá de São Paulo, dentro do Minecraft. Então é uma exposição virtual e que pode ser cadastrado, tá? Que é um exemplo que é difícil tu transformar isso num relatório, né? Tu vai botar o link disso, né? Tá lá no servidor do Minecraft. E o terceiro, que é parte dessas exposições, se alguém for desenvolver a exposição, é o texto. Quando tem catálogo, o texto que tu produz por catálogo também é considerado um trabalho técnico, tá? E aí aqui é um outro exemplo que tu tem o catálogo, né? Então o que tu vai disponibilizar é o catálogo em algum lugar. Esse catálogo PDF tem vários lugares para tu disponibilizar arquivos que podem transformar no relatório técnico, mas não é obrigatório. Por exemplo, tem a plataforma ISU, que tem vários desse tipo de materiais que são disponibilizados lá. Ok? Então aqui, bem rapidinho esse aqui, porque a gente tem poucos exemplos aqui dentro do PPGT. Aqui a gente tem mais, e aqui também seguidamente dá confusão, tá? Que são as normas ou marcos regulatórios. Em primeiro lugar, o que é um marco regulatório, tá? Uma coisa que normalmente a gente não trabalha, então só trazer o conceito aqui. O marco regulatório regula os serviços nos quais agentes privados prestam serviços de utilidade pública. Então tem marco regulatório para o uso da água, marco regulatório para geração de energia, nós temos, né, empresas privadas que geram energia, marco regulatório para a educação, porque eu tenho agentes privados, né, as escolas particulares, marco regulatório para a saúde, porque eu tenho, né, vários agentes privados, né, na saúde e assim por diante. Então isso é discutido normalmente a nível de Congresso Nacional. O que a gente tem muito daí, que está mais no nosso chão aqui, são as normas que abrangem diretrizes, regulamentos e leis. Então, aqui dentro entram as normas da organização, por exemplo, as normas da UFSM, da minha escola, do meu departamento, as normas profissionais, né, que englobam uma entidade, né, profissional, as boas práticas de conduta, em todos os termos que você possa imaginar, por exemplo, as boas práticas de conduta para implementar o uso do Moodle no ensino fundamental e assim por diante. As diretrizes, e aí a gente vai ver a diferença entre diretriz e norma, e o que não entra é resoluções normativas editais, tá? Isso não pode ser cadastrado aqui. E a gente vai ver o que é a diferença entre os dois. Então, o que é a diretriz, norma e resolução normativa? Então, a diretriz, ela é teórica, mais teórica, ela é calcada na literatura especializada, então ela não vem do nada, e ela apresenta as ideias gerais para regulamentar aquela situação, ok? Então, seguidamente, a gente pode, sim, criar as diretrizes para a tua escola, para a tua empresa, para a tua organização. As normas, elas dizem como as diretrizes serão implementadas no setor ou organização. Se tu tem uma escola pequena, seguidamente a diretriz e norma é a mesma coisa. Se tu tem uma coisa maior, como por exemplo a Universidade Federal de Santa Maria, eu tenho as diretrizes que normalmente são estabelecidas pela reitoria, pelos órgãos das pró-reitorias, e internamente por exemplo, programa de pós-graduação pode estabelecer as suas normas. E além de estabelecer suas normas, elas estabelecem as resoluções normativas ou editais que apresentam os detalhamentos operacionais. E aí isso não pode ser cadastrado, tá? Então, um exemplo, uma diretriz estabelecida pela instituição. Para o repositório digital de materiais didáticos, a gente cadastra apenas materiais envolvidos em formatos livres, de acordo com os preceitos das publicações abertas livres. Aí a norma dentro do departamento. Serão aceitos os seguintes formatos nos materiais didáticos: ODT, PDF-A, PNG e JPG.
Resolução normativa. Para o cadastro do novo material didático, acesse o portal tal, tendo em mão. E aí isso aqui não entra. Ok? Então, essa resolução normativa, se ela é publicada, ou edital, por exemplo, que eu publico para qualquer coisa, eu não posso cadastrar. O que eu posso cadastrar, e eu posso fazer pesquisas nisso, a gente já teve várias pesquisas aqui dentro do PPGT, é a criação de diretrizes e normas. Obviamente, uma segue a outra, tá? Então, a norma não pode ir contra a diretriz e a diretriz não pode ir contra as leis, né? Então, vamos pegar aqui a Constituição e a Lei de Diretrizes Básicas da Educação. Nós não podemos criar uma diretriz que vá contra ela, assim como eu não posso criar uma norma que vá contra a diretriz que foi estabelecida para a instituição. Senão, a coisa não funciona. Ok? Como é que eu publico isso? Normalmente, aqui sim, o pessoal seguidamente publica como um relatório. Eu tenho, então, 5 tipos que a CAPES estabelece. Norma, o marco relatório elaborado, que é a criação finalizada e aprovada. Então, normalmente não é algo que a gente trabalha. Pode ser que sim, se a gente consegue aprovar dentro da instituição, aí ela vai virar uma norma aprovada. Estudo de regulamentação, que são estudos teóricos, práticos e jurídicos para a criação e implantação de normas. Então, isso aqui é bem voltado para a área jurídica. A elaboração dentro do projeto de normas ou modificações de marco regulatório, que é o terceiro tipo, é o que normalmente a gente vai ter, tá? Se a gente, durante a nossa dissertação, a gente está estabelecendo diretrizes ou normas e conseguir aprovar pela instituição, ela fica no 1. Se a gente só está propondo para a instituição, fica no 3. A 4 são estudos apresentados em audiência pública, que é quando você é encomendado a fazer um estudo e vai apresentar numa audiência pública, é bem mais incomum. E as sentenças arbitrais, estudos de caso e jurisprudência, que são discussões e interpretações jurídicas das normas e diretrizes, que também, normalmente, no nosso programa, não é executado. Ok? Todas elas, independente qual seja, tu bota lá em produção técnica, outra produção técnica, e na natureza tu vai escrever um desses 5 tipos aqui. Esse. Ok? Vai escrever o nome, vai ser um desses 5 tipos aqui. Patentes, eu tenho 2 tipos. A patente ela é uma invenção, né, um modelo de utilidade. Se ela foi depositada, concedida ou licenciada, ou seja, se eu finalizei o processo, eu posso patentear produtos, modelos e artefatos, um modelo de utilidade, que é quando eu estou melhorando um artefato, um produto já patenteado, ou um certificado de adição, quando eu tenho já uma patente, eu vou colocar um aperfeiçoamento posterior àquela mesma patente minha, ok? Então, esse modelo de utilidade é quando eu estou melhorando, digamos assim, ou modificando algo que já foi patenteado por outra pessoa. E o adição é quando eu estou melhorando a minha própria patente, tá? Então, se ele está depositado, ele é o código 1 aqui, é esse que eu vou usar. No Lattes, ele é gravado aqui em patentes e registros. Eu tenho esses tipos, que é o programa de computador, o cultivar, que, né, tem a ver com plantas, que pode ser protegido ou registrado, um desenho industrial, uma marca, uma topografia de circuito integrado e os gerais, que é tudo o resto. Então, por exemplo, se eu faço um jogo e eu quero patentear o jogo, vai em gerais. Se eu faço um modelo pedagógico novo e eu quero patentear, é em gerais. Então, basicamente, na nossa situação aqui, a gente pode ter alguns programas de computador, né, que eu posso desenvolver dentro aqui do programa, talvez alguma coisa de desenho industrial ou marca, e o resto vai se classificar tudo em geral. Eu também posso ter como segunda opção produto, processo em sigilo, tá? Que é quando eu estou com o processo iniciado, mas não finalizou. Tem 3 opções lá, que é o impacto declarado de produção técnica, interesse declarado do setor empresarial ou instrumento de transferência já contratado e elaborado. Esses 3 subtipos aqui vai depender basicamente de onde é que tu está no processo de patente, tá? Então, tu iniciou o processo de patente, e essas são 3 coisas que tu precisa. Dependendo do que tu já obteve, tu vai escolher um deles. Ok? Então, para patente, ou tu está em processo, ou tu já conseguiu. Se tu já abriu o processo, é o número 2. Se você já obteve, é o número 1. Agora vem um dos mais
complexos e abertos aqui, que é o processos e tecnologia, tá? Primeiro que são duas coisas diferentes, eles botaram tudo junto. E segundo que é extremamente genérico, tá? A ideia de processo é o quê? É uma sequência de atividades para alcançar um objetivo. Então, tudo que eu consigo estabelecer como uma sequência de atividades, eu posso dizer que é um processo. Só que o processo também pode ser um modo ou metodologia de fazer alguma coisa, incluindo aqui as metodologias pedagógicas. Toda metodologia nova pedagógica que eu criar, eu vou considerar ela como um processo. Também pode ser uma maneira ou um procedimento para executar cada coisa. Tecnologia já envolve o quê? O conjunto de técnicas de um domínio em particular. Então, eu tenho tecnologia para artes, eu tenho tecnologia para televisão, eu tenho tecnologia para criação de computadores, eu tenho tecnologia para celulares. Então, eu tenho vários domínios. E o conjunto de técnicas daquele domínio é a tecnologia. E envolve também o estudo dessas técnicas, métodos, processos, que cai aqui daí, meios e instrumentos daquele determinado domínio. Basicamente, tudo que eu não considerar produto, que é o próximo que a gente vai ver, vai cair em processo e tecnologia, tá? Então, assim, ó, gente, processo e tecnologia é tudo. Tá? Tudo tu consegue estabelecer como uma ideia de processo e tecnologia. A principal coisa aqui é, para nós, a diferenciação básica. Processo é tudo que eu só consigo materializar como algo escrito, ou mesmo até em audiovisual, mas que não é tangível. Eu posso ter um processo de tecnologia para desenvolvimento de jogos educacionais. Se eu desenvolver um jogo educacional de tabuleiro, ele é um produto. Se eu desenvolver um jogo educacional digital, ele é um software. Se eu desenvolver uma metodologia para a criação de um jogo educacional, ele é um processo ou tecnologia. Ok? Então, é bem abrangente isso aqui. Então, alguns exemplos aqui. Isso é a ideia de formalização de um processo, tá? Que é o processo do Mega aqui, acho que o professor Gianni vai conhecer, tá? Isso aqui também é uma formalização de um processo, ok? Que é da pesquisação. Então, tudo isso são ideias de processos e de metodologias que eu posso cadastrar aqui. Como é que eu cadastro um processo ou tecnologia? Eu tenho 3 possibilidades. Ou o processo ou tecnologia, eu vou tentar criar uma patente, aí eu caio lá no 13 e vou lá fazer as patentes, que pode ser concedida, ou o processo em sigilo, porque eu estou ainda fazendo a patente. Ou o processo é considerado não patenteável, que é um termo mal definido, tá? O não patenteável parece que tu não consegue patentear, mas não é isso que eles querem dizer. O não patenteável quer dizer que ele não foi não patenteado, seria o correto aqui. Que foi definição dos autores não quererem a patente. Então, é muito mais não patenteado do que não patenteável, mas como eles botaram esse termo, ficou. E tecnologia social, que aí eu vou explicar para vocês a seguir. Então, eu vou mostrar. Oi. Tá, já tá. Pergunta do Marcos. Marcos, não sei se tu quer falar ou eu leio. O Marcos comentou assim, que uma orientada de C lá na Fronteira Sul desenvolveu um aplicativo de realidade aumentada, mas a orientação que recebemos é que o aplicativo não é patenteável, a menos que ela houvesse desenvolvido um processo inovador no desenvolvimento do aplicativo. Tens alguma informação sobre isso? É mais ou menos o que a Agitec às vezes discute com a gente em relação hoje a custos e o que é considerado... A questão é você conseguir, né, uma patente pelo elemento inovador realmente, né? A questão de inovadora e tem que ver realmente o que ela fez ou deixou de fazer. Ela não é um processo, é um software, que daí é um dos últimos lá, é um software patenteado, software tu pode patentear, e de acordo com o que teve de inovação, sim, tu consegue patentear, mas realmente aí teria que ver bem detalhadamente. É a questão de ver quanto que vale o custo daquilo, mas a princípio... Qualquer software tu consegue, se tu não patentear, pelo menos registrar.
É uma outra questão, né? Que tu consegue fazer o registro do software para não perder aquilo. Patentear tem um problema realmente que é você provar que não tem nenhum outro semelhante, tá? Então, por isso que software seguidamente tem registro e não tem patente. Por exemplo, se eu fizer um Word da vida, eu não vou conseguir patentear um Word meu, eu vou conseguir só registrar. Porque eu não vou conseguir dizer que ele é diferente do Word que já existe. Uma vez conversando com o pessoal da Agitec, eles disseram o que tem de tão inovador, assim, tão diferente que outras tecnologias não têm, né? Esse é o ponto para patente, para achar patente, é isso aí. Tem que realmente não ter nada parecido antes para não é muito simples isso, fazer isso. Exatamente, bem complicado. Mas realmente, daí, Marcos, só vendo detalhadamente, né, para ter uma ideia. Mas a princípio, no mínimo, registrar pode, que daí vira registro do software. É que eu acho que, às vezes, só colocando o dedo, quando a gente pensa em software, a gente só se lembra da ideia de patente, mas, na realidade, a gente quer se referir, às vezes, a registro, né? Isso, outro dia, eu tive uma discussão. A gente, às vezes, mistura a ideia de registro de software achando que registro é patente, né? Então, talvez, Marcos, e até para os demais que estão fazendo software, né? A questão é registrar, e o registro aí ele é mais simples. Teve um período que aqui dentro da própria FSM eles estavam começando a segurar um pouco mais até os registros, porque isso também tem um custo, né? Mas é uma coisa que a gente pode fazer sem problema nenhum. Então, é mais o registro do que patente. O registro está sendo feito agora pelo mesmo pessoal que está fazendo o ISBN, se eu não me engano. Ele mudou o carro. Fora sim, mas aqui dentro da universidade a gente consegue encaminhar. Eu não sei como é que tá. Bom, processo tem vários tipos, tá? Que seriam subtipos, tá? Tu vai lá, tu vai cadastrar o processo ou tecnologia não patenteável, né? Ele vai em produção e processo ou técnica, e dados gerais, quando tu escolhe natureza, tem vários tipos. A primeira é analítica, quando eu tenho uma sequência de atividades, que seria um processo, né, para coletar e transformar dados para análise. Então, tem que ter essa característica. Se você está coletando e transformando dados para análise, a área de química faz muito isso, mas pode ter também aqui para nós, aí você tem uma analítica. A instrumental é quando eu tenho sequência de atividades utilizando um ou mais instrumentos para obtenção do resultado. Também muito utilizado na área de saúde, na área de química, na área de engenharia, teria essa ideia do instrumental. Tem uma que é bem voltada para o que a gente faz, que é a pedagógica, que é a sequência de atividades voltadas para objetivos pedagógicos. Então, por exemplo, uma metodologia pedagógica seria cadastrada aqui. Tem a processual, que é para o processo judicial, tá voltado diretamente para o processo judicial. E a terapêutica, que é para obter resultados terapêuticos. E depois disso tem a famosa outras, né? Qualquer coisa que não for isso, entra em outras, e aí o processo, a tecnologia é cadastrado como outra, tá? Então isso seria processo ou tecnologia não patenteável. Uma novidade que entrou, que surgiu lá fora e agora a CAPES botou aqui para dentro, é a tal de tecnologia social. Que diabo seria tecnologia social? Seria uma tecnologia, processo ou produto, tá? Nós estamos em 14 aqui, processo ou tecnologia. Então, mas serve para produto também. Desenvolvido ou aplicado na interação com a população, sociedade, com as seguintes características. Tem que ter essas 4. Inclusão social, melhoria das condições de vida, uma parcela significativa da sociedade, esse significativo aqui é o quê? Tá? Ou seja, não pode ser um pequeno grupo, e tem que ter simplicidade, baixo custo, aplicabilidade e replicabilidade. Ou seja, não querem nada, né? Então, seja algo que seja simples, barato e que tenha um impacto grande na sociedade. Tá? Não é uma coisa muito simples, ok? Vai cadastrar lá como processo técnico e vai chamar de tecnologia social e dar um nome. Eu trouxe alguns exemplos aqui para tentar clarificar, porque não é uma coisa realmente que a gente está acostumado a ver. Por exemplo, emprego apoiado. Um projeto para dar empregabilidade para pessoas com deficiência. Então, esse projeto ele foi considerado uma tecnologia social. Soro caseiro, nosso famoso antigo. Projeto para difundir a utilização do soro caseiro. Veja aqui, isso aqui é o produto, tá?
Agora, um projeto para difundir a utilização do soro caseiro pode ser considerado uma tecnologia social. E o próprio produtozinho, que é isso aqui, também pode ser considerado um produto de tecnologia social por causa do seu baixo custo e alto impacto social. Tá? Tem muito mais tecnologia social em produtos do que processos e tecnologias, mas pode ocorrer também aqui. Ok? O produto que é o próximo. Assim como o processo é o que engloba a maior parte das coisas que a gente faz também. A grande diferença de produto é que ele tem que ser tangível. Você tem que, quando materializar ele, pegar ele na mão e ele não pode ser um livro, não pode ser um caderno, não pode ser uma cartilha. Tá? Tem que ser algo realmente que tu toque na mão. Tá? Não entra aqui o software ou o aplicativo, que ele é considerado à parte. Então, qualquer coisa que eu fizer a partir de digital, tá? Se eu fizer um jogo digital, se eu fizer um aplicativo para celular, qualquer coisa disso entra lá em software, não entra como um produto. E relembrando que o manual técnico não faz parte do produto. Então, exemplo de produtos aqui. Jogos de tabuleiro, complexos ou simples. Um produto, por exemplo, para gamificação, que é utilizado lá no ensino fundamental. Esse tipo aqui de jogo, de jogo da memória desse tipo, é um produto, tá? E uma coisa que tem que ficar importante é que a gente não confunda o produto, que são esses aqui, tá? Que eu vou aí entregar, com a apresentação do produto. Normalmente eu vou apresentar, e aí vem a volta à pergunta, tá, mas como é que eu apresento esse produto daí para as pessoas? Eu posso apresentar num PDF aqui, ó, tá aqui. Corta aqui e monte o dado, esse dadozinho aqui. Esse dado tá ele aqui, corte, monte o dado, tá apresentando ele. O plano de aula também está apresentado como um PDF, mas ele não é um produto, tá? Ele é um plano de aula, é um material didático. Ele não é um produto, tá? Todos eles são artefatos, mas ele não é um produto. O produto é isso, que ele é tangível, tem que ser algo que eu realmente possa tocar e manipular, tá? Essa é a ideia do produto. Era como a gente brincava antigamente, né? Na computação, diferença entre hardware e software. Produto é o hardware, é aquilo que tu chuta. Processo é o software, é aquilo que tu xinga. Tá? Então, o produto, se tu não puder chutar ele, não é um produto. Produto, da mesma forma que processo e tecnologia, ele pode gerar uma patente, com patente concedida ao processo, ou ele pode ser não patenteável ou uma tecnologia social. Ok? O produto não patenteável, eu tenho que escolher o tipo, que eu tenho piloto, projeto ou protótipo. A gente já viu isso antes, né? A versão inicial, o projeto é ele completo e o protótipo é a primeira versão. Só que eu tenho também a natureza. Aqui cuidar a ideia da natureza. Eu tenho vários tipos de natureza que eu tenho que escolher. Aparelho, conjunto de peças que formam todo um produto com objetivo. Então, ele é um aparelho quando eu tenho isso aqui. Então, por exemplo, um jogo de tabuleiro normalmente é um aparelho, porque eu tenho várias peças formando o conjunto inteiro. Um kit de robótica para montar um único robô, mesma coisa. Instrumento. Objeto, aparelho que executa algum trabalho utilizado para observação ou medição. Termômetro caseiro, bússola caseira, medidor de distância, tudo isso são considerados daí instrumentos. Equipamento é quando eu tenho um conjunto de objetos ou instalações para o exercício de uma atividade ou função. Então, é um conjunto de aparelhos ou instrumentos, aqueles dois anteriores. Então, por exemplo, eu posso dizer que eu tenho um equipamento de rádio escolar, que é formado por esses vários aqui aparelhos. O equipamento de TV escolar, que é formado por esses vários instrumentos e aparelhos aqui. Então, a ideia do equipamento é quando eu tenho um conjunto, só que aqui, diferente daqui, esse conjunto de peças forma um todo coeso. Aqui eu tenho coisas separadas que, inclusive, posso usar em outras situações, tá? Então, são coisas separadas, até que podem ser adquiridas de forma separada. O produto também pode ser fármaco, que é medicamento ou preparado farmacêutico, e o famoso outro, que engloba todos os demais, tá? Então, às vezes, eu tenho um um jogo de tabuleiro que é formado por uma única peça, tá? Um bilboquê, por exemplo. Seria a natureza todas as demais aqui, porque ele seria um outro. Ele é uma única peça,
Então, se eu tenho uma coisa que é formada por uma única peça, eu vou ter que botar no outro aqui, tá? O produto é um único produto, então ele vai entrar no outro aqui, ok? E aí, os produtos de tecnologia social, o cadastro é o mesmo, aqui eu tenho alguns exemplos de produto de tecnologia social. Um catavento de geração eólica a partir de canos de PVC, é uma tecnologia social baseada num produto. Órgãos de gesso com auxílio ao ensino de alunos cegos, também é um produto considerado de tecnologia social. Na verdade, aqui é o molde, né, que eles entregam para as escolas, e aí tu faz com gesso, molda esses órgãos para os auxílios, para os alunos cegos tocarem, né, os órgãos, tá? Então essas são ideias de produto de tecnologia social. Tem um produto diferente também, que é o produto de comunicação. O produto de comunicação envolve mídias tradicionais e mídias sociais, envolve a construção, planejamento ou a propagação desses produtos de comunicação, tem que estar vinculado ao objetivo do programa, e a mera participação de docentes em programas de comunicação não é importada para o Lattes. Não é importada para a Sucupira. Eu posso botar lá no Lattes, ele é contado como uma pontuação a mais, né? Mas ele não é um artefato técnico-tecnológico que pode ser cadastrado na Sucupira, tá? Então, exemplos aqui, um projeto de comunicação, posts sistemáticos com algum objetivo, um canal do YouTube, tudo isso é um produto de comunicação. Só para... Ele vai para a Sucupira só para contar na produção dos docentes, mas sim, não como produção técnica e tecnológica do programa vinculado a alunos. Exato. Aqui vai depender, tá? Tem 2 lugares. Se tu tá desenvolvendo um projeto, um artefato de comunicação, tu vai entrar aqui no primeiro, tá? Se você está trabalhando digitalmente, redes sociais, websites ou blogs, aí tu vai nos dados gerais da natureza, vai ser desse tipo aqui. Então, depende do que tu está fazendo. Eu posso ter um produto de comunicação, por exemplo, vinculado a um evento. Se eu tenho um evento, eu posso criar um produto de comunicação para aquele evento e tu ter ele como um artefato separado, vinculado ao evento, que é parte da tua dissertação. Outra coisa muito importante aqui, porque houve uma mudança no entendimento da CAPES sobre o que é um produto de editoração. Antigamente, organizadores eram considerados autores, e isso não é mais verdade. A ideia de produto de editoração é processo editoral de obras de ficção ou não ficção, que é a maior parte das nossas, que é o planejamento e execução intelectual e gráfica. Então, o que seria editoração intelectual? Seleção e organização da obra. E a gráfica, transformação do original em uma obra atraente para o público-alvo. Então, como é que fica aqui? Por exemplo, um único autor, tá? Ele escreve um livro, ele vai cadastrar lá, produção bibliográfica, livro. O editor e os diagramadores, que eu botei um só, mas poderia ser vários, eles cadastram como produto de editoração. Um exemplo bem comum. Um evento ou um livro com capítulos escrito por outros autores, cada autor aqui, ele cadastra produção bibliográfica capítulo de livro. Então, esses carinhas aqui vão cadastrar produção bibliográfica capítulo de livro. O editor, os organizadores, só cadastram como produto de editoração. Mas ele está aqui. Se ele está aqui, ele vai cadastrar aquele capítulo aqui, tranquilamente. Mas ele aqui não cadastra como autor do livro, e sim como organizador, e ele vira um produto de editoração. Assim como o diagramador, né? Quem desenvolve, quem transforma os textos num livro agradável de ser lido, também ele pode e deve cadastrar como produto de editoração. Posso fazer um comentário? Claro. Eu não sei se já houve essa mudança, na verdade, no Lattes, então é mais uma dúvida que qualquer outra coisa. Até o momento, sempre que nós lançávamos no Lattes organização de livro, era um item dentro da produção bibliográfica, não da produção técnica. E aí o que aconteceu é que nós tivemos que, dentro da Sucupira, excluir todos os professores que tiveram organização de livro,
eu tive que excluir manualmente, excluir e incluir manualmente como produção técnica, ao invés de produção bibliográfica. Eu não sei se agora já foi alterado isso dentro do Lattes, pelo que tu escreveu no anterior ali, porque senão, na verdade, a gente continua cadastrando como produção bibliográfica, organização de livro. É que aí tu tem que cadastrar nesse lugar aqui. Lá onde aparece a organização de livro, não é para fazer o cadastro. Na verdade, eles têm que eliminar aquilo. Pois é, eles já abriram a possibilidade lá no Lattes de tu cadastrar no lugar correto. Produção, produção técnica, editoração. Onde tu diz a natureza, se é um livro, se é uma análise, se é um catálogo, etc. E ignora o periódico aqui. Então tu só bota a natureza aqui e tu bota que tu foi o organizador daquele livro. Então já tem a possibilidade de tu cadastrar no lugar certo, só que eles não eliminaram ainda o cadastro equivocado lá da bibliográfica. Então é importante isso mesmo que a gente saiba, porque agora tudo isso foi feito à mão, foram excluídos todos e incluídos manualmente. Então, se já existe, é importante para que todo mundo, né, comece a... E em relação a periódicos, editores-chefe e participação de comitê editorial, vai aqui também. Tá? O avaliadores ad hoc pareceristas não entra, tá? Não é cadastrado. Mas aqui tu pode botar dentro de editoração, tu pode escolher periódico, se tu é editor-chefe de revista ou faz parte de comitê editorial, não é simplesmente ser avaliador, tem que ser parte dos comitês editoriais, tu cadastra nesse mesmo lugar aqui. Já está liberado isso lá no Lattes. Importante também, né, editores-chefe, comitê editorial, que é o teu verdinho, conta como produção técnica e tecnológica. Por mais que isso seja do docente, não envolva discente, às vezes, a natureza do programa. A CAPES faz dessas, né? Mas avaliador ou parecerista de periódico, a gente continua importando, porque conta para a produção individual, mas não é considerado um dos produtos de avaliação de destaque para o programa. O próximo aqui, a gente nunca teve aqui no PPGT, mas pode ter, até mesmo porque isso aqui é uma novidade como produto técnico, são os protocolos tecnológicos experimentais ou aplicação, de protocolo tecnológico experimental ou de aplicação ou adequação tecnológica, que é dividido em 4 situações. A gente já vai ver qual é a diferença entre ISLO e processo. Então, os protocolos é a aplicação a uma atividade, funcionamento de uma atividade real, a correção de um problema, que é procedimentos para corrigir uma situação fora da normalidade, procedimentos de trabalho, que é o planejamento do trabalho, uma série de passos, e adequação tecnológica, procedimentos para adequar um determinado artefato a uma nova realidade. Então, a ideia, qual é a diferença entre protocolo e processo? É a granularidade. Normalmente, a gente está acostumado a pensar como processo, que é mais abrangente e que dentro pode conter vários protocolos. Protocolo é qualquer coisa que seja completamente repetitiva e autocontida. A gente está muito acostumado a ver protocolos na área de saúde. Então, por exemplo, qual é o protocolo para aplicar uma vacina? Tem uma série de passozinhos e tu vai seguir sempre aqueles mesmos passos. Não muda nunca. Essa é a ideia do protocolo. Tá? O processo ele pode ser mais genérico e ele pode ter, num dos passos do processo, algo que não seja completamente 0-1, onde ele te dê margem para pensar sobre o que fazer. O protocolo não. O protocolo tu não pode mudar nunca. Ok? Então aqui um exemplo de processos e protocolos. Eu poderia ter um processo assim, como atividade A, B, uma tomada de decisão que vai me levar à atividade C ou D e o fim, e eu posso, para cada atividade dessas, definir um protocolo. Então, cada atividade dessas, dependendo do que seja, pode ser um protocolo, sendo que uma atividade, um protocolo, eu ainda posso ter a tomada de decisão. Ou seja, eu posso ter que o protocolo, em algum momento, eu ainda subdivida em vários pedaços daquele protocolo. Tá? Então, mas o principal aqui é pensar nisso. Processo é mais genérico, mais abrangente, protocolo é mais fechado e não pode ser mudado nunca. Ele é armazenado como processo cadastrado lá na outra produção técnica, onde eu escrevo qual é o nome do processo. Eu posso ter aqui em protocolo, por exemplo, criar um protocolo para entrevista com alunos, por exemplo, onde eu vou fazer sempre as mesmas perguntas.
Então, o meu processo, eu digo lá que uma das atividades é fazer a entrevista com o aluno. O protocolo é a entrevista propriamente dita. Sacou? Então, o meu processo de avaliação da minha aula envolvia a aplicação de questionário, envolvia a entrevista com os alunos. Eu tenho um protocolo para apresentar os questionários e eu tenho um protocolo para fazer a entrevista. Então, eu poderia ter um processo com essas duas, com esses dois protocolos aí. Ok? Aí chega finalmente os nossos relatórios técnicos, tá? Conclusivos, que é um relatório que apresenta informações do planejamento até as conclusões. Tem que ter relevância e impactos. Não pode ser produzidos e cadastrados na Sucupira relatórios parciais ou finais já enviados para agências de fomento. Então, se eu tenho um relatório final de um projeto que eu enviei lá para a CAPES, porque eu ganhei dinheiro da CAPES, eu não posso botar na Sucupira, duplicar ele, tá? Então, isso eu não posso fazer. Tem 8 tipos de relatório. O relatório técnico conclusivo per se é o famoso geral, tá? Tudo que não for nos outros 7 entra aqui. O processo de gestão elaborado é quando cria um processo de gestão para um setor, para uma organização. Então, eu coloco aqui. Pesquisa de mercado é exatamente isso. Eu fazer uma pesquisa de mercado para uma determinada coisa, aí eu cadastro aqui. Simulação, cenarização e jogos aplicados na área de administração, que são aplicados a um conjunto de pessoas, é cadastrado aqui. Valoração de tecnologia elaborado, que é levantamento de custos e comparação de valores de tecnologias semelhantes, normalmente para tu tomar uma decisão de que eu vou comprar, o que eu vou usar, é o 5º. Um modelo de negócio inovador elaborado é o 6º. Uma ferramenta gerencial elaborada, nova ferramenta, modelo ou processo gerenciado para um determinado setor ou problema é aqui. E pareceres ou nota técnica sobre vigência, aplicação ou interpretação de normas vai aqui. A grande maioria das situações que a gente está desenvolvendo aqui no curso entra no geralzão aqui, que é o relatório técnico conclusivo. Então, por exemplo, relatório de gestão de um laboratório, relatório de um projeto de pesquisa, desde que não seja agência de fomento, elaboração de modelos que não são considerados processos, entra aqui. Processo de gestão elaborado, processo de gestão de um curso, aí entra no 2. Processo de autoavaliação que nós temos no curso, entra no 2 também. Ok? O que acontece aqui? A CAPES exige esses 8, mas o Lattes trabalha com 5. Então, tem um mapeamento aqui que precisa ser feito. O parecer é o tipo 8, a elaboração de projeto é o tipo 2, 3, 5, 6 ou 7, o relatório técnico pode ser o tipo 1 ou 4, o serviço na área de saúde tem que ser o 1, o extensão tecnológica tem que ser o 1. Tá? Então, tu tem que fazer esse mapeamento de acordo com o que tu vai ter aqui, que é o da CAPES, tá? Tu faz um mapeamento para tu poder fazer o cadastramento no Lattes, que é da onde a Sucupira vai buscar, tá? Aqui, então, como eu tenho isso aqui, é bem genérico aqui, então aqui a maior parte das coisas que a gente produz, e de alguma forma a gente consegue colocar como relatório técnico e cadastrar ele. Também tenho resenha ou crítica, publicada em revistas científicas ou de divulgação. E aí veio o teu problema, Giliane, porque aqui a resenha em revista científica, ela continua só tendo publicação em artigos completos publicados. Onde tu bota resenha de e entre colchetes a referência da obra resenhada. Tá? Não tem o que fazer, ele só aceita a publicação lá. Se não for em periódico científico, for numa de divulgação, por exemplo, eu fizer uma resenha para o Diário de Santa Maria, aí eu boto aqui, na produção bibliográfica também. Não se resolveu esse problema aqui. A resenha ou crítica é considerada produção técnica, mas ela no Lattes é cadastrada como produção bibliográfica. Não houve solução para esse problema. Então, se prepare para fazer no braço. Aí eu tenho softwares aplicativos, software desenvolvido ou software alterado. Por exemplo, eu peguei um software livre e fiz uma alteração. É obrigatória a disponibilização do código-fonte, a não ser que você está em situação de registro ou de patente. Senão, você tem que estabelecer o código-fonte.
E o software ou aplicativo, assim como o produto ou técnica e processo, ele pode ser patenteado ou não patenteado ou tecnologia social. Então, ele tem o lugar dele certinho lá, que é o programa de computador sem registro, onde eu tenho computacional, multimídia, só desenvolvido como aplicativo multimídia, e os outros entre os aplicativos. Ok? A tecnologia social é a mesma coisa, só que daí normalmente tu bota no nome. Eu trago um exemplo aqui de tecnologia social, de software, que é o Humble Bundle, que na verdade, uma plataforma para você disponibilizar jogos, livros e software, que tu bota lá para vender, só que parte dos lucros vai para caridade. Então, qualquer coisa que tu compra lá, e tu pode comprar, inclusive, livros que tem na Amazon, que tem softwares que tem lá no Xbox, tem a venda também no Humble Bundle, que se tu compra lá, parte dos lucros vai para caridade. Então, eles consideraram isso nos Estados Unidos como uma tecnologia social. Depois nós temos também taxonomia, ontologias e tesauros, que de vez em quando alguns implementam, tá? Que é uma produção que classifica, modela ou representa conceitos e seus relacionamentos dentro de um domínio. Aí ele tem um lugar específico para estabelecer isso. A tradução também é um problema, porque ele só aparece dentro da produção bibliográfica, tá? Então é um outro problema aqui. Pode ser realizada a tradução literal ou livre, não tem problema, só que com autorização, tá? E por fim, eu tenho outros que a gente pouco trabalha aqui, mas que de repente alguns aparecem. Cartas, mapas auxiliares, está cadastrado aqui dentro, né, de produção técnica. Cultivares, que pode ser registrados ou não, também, quem for fazer isso. Curadoria de coleções biológicas realizadas, se alguém quiser ir fazer coleção de mosquitos. Indicação geográfica, que normalmente passa por leis, tá? Então, a indicação de procedência desse tipo aqui, Vale dos Sinos, Vale dos Vinhedos, Calçado de Franca, assim por diante. E topografia de circuito integrado, que também é uma coisa meio específica quando tu constrói um circuito integrado, né, para área de eletrônica e computação, tá? Então, esses, se for necessário, aí o cadastro está aqui. Exemplinhos, para terminar. Projeto, curso de capacitação de servidores utilizando o ambiente Moodle, avaliado por um questionário ao final da capacitação. Que produtos eu posso ter? Criação do curso para formação profissional, docente em curso para formação profissional, o material didático, dentro do processo de tecnologias, o processo de avaliação com a metodologia, questionários e forma de aplicação, e a base de dados técnico-científicas, uma base de dados com as respostas dos questionários. Então, veja que um único projeto aqui, eu tenho inúmeros produtos, artefatos técnicos, tecnológicos que eu posso construir e cadastrar. Criação e uso de um jogo pedagógico para turmas do ensino fundamental. O jogo de tabuleiro, os planos de aula, o processo de avaliação e um protocolo tecnológico, que é o protocolo para coleta de dados. Então, eu tenho 3 protocolos: o diário de bordo, as entrevistas e o registro de imagens. Como é que eu tiro as fotos, como é que eu faço as entrevistas, como é que eu faço as anotações do diário de bordo. Então, todos esses produtos, que na verdade, o produto principal que seria o jogo de tabuleiro, mas todos esses auxiliam a condução. Veja que isso aqui a gente sempre fez, tá? Quem os orientadores aí, a gente sempre fez isso. Só que normalmente a gente não formalizava isso como produtos, e pode formalizar. Proposta numa feira de ciências multisseriada em uma escola do município. Processo de avaliação da percepção dos professores da escola sobre a feira de ciências. Material didático com uma cartilha. Um desenho industrial, a marca da feira. O evento organizado, o projeto, a realização da feira. Um processo de avaliação, metodologia, questionários e forma. E a base de dados com as respostas dos questionários. Diretrizes para o uso do Moodle para ensino fundamental. Normas ou marcos regulatórios, as diretrizes em si. O processo de avaliação que eu fiz das diretrizes e a base de dados daquela avaliação. Proposta de utilização da ferramenta Scratch para ensino de matemática para alunos do ensino fundamental. Um manual técnico, um manual de utilização pedagógica do Scratch para esse aluno. Um material didático, guia com os planos de aula. Um material didático, caderno com resolução de exercícios.
um processo de avaliação, metodologias, provas e forma, e a base de dados com o resultado das provas aplicadas. Então, tudo isso, novamente, a partir de um projeto só.